Graça e paz. Estenda a mão na direção da sua casa. Vamos fazer um clamor pela nossa casa. Peça para que o Pai visite a sua família agora. Enquanto você está aqui, eles estão sendo visitados. Pode começar a orar. Pode começar a orar. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre-se-vos-á. Aquele que busca, encontra. Sua família tem dono, sua casa tem dono, seus filhos têm dono, seu cônjuge tem dono, seus filhos, seus netos. Libere uma palavra sobre eles. Libere salvação, libere que na próxima terça-feira eles estejam aqui com você. Nos próximos cultos eles estejam aqui com você. Há poder quando você ora. Alguma coisa acontece quando você ora. Peça para que o Senhor visite. Espíritos de idolatria, sai dessa família. Espíritos de prostituição, espíritos de feitiçaria, se desarraiga desta casa, sai desta linhagem, sai desta família. A luz já entrou nesta casa, a luz já entrou nesta casa. E aonde a luz chega, as trevas têm que sair. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Tomem seus assentos, por gentileza. Agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Desde já pedimos que os irmãos orem por nós, para que o Senhor continue conosco. Josué capítulo de número 1, versículo de número 9. Eu quero compartilhar alguma coisa dentro desse versículo com vocês. E dessa história aqui, dando continuidade àquilo que o nosso irmão pastor compartilhou alguns minutos atrás. Josué capítulo 1, versículo de número 9. Eu quero que você procure sua Bíblia e abra ela. Nunca esqueça de trazer a Bíblia para a igreja. Nunca esqueça de trazer uma caneta e um papel também para anotar aquilo que dentro da palavra que é liberado sobre sua vida o Espírito revela. Porque a Bíblia diz que a palavra se renova a cada manhã. Josué capítulo 1, versículo 9. Pergunte para alguém da direita ou da esquerda: você leu a Bíblia hoje? Glória a Deus. Olha para ele e pergunta: teve um tempinho de meditar na Bíblia hoje? Papai falou com você hoje pela manhã? Aleluia. Todos acharam? Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Olha para mim, por onde quer que você andar. Você entendeu isso? Eu vou ler de novo. Não te mandei eu, quem mandou? Quem mandou? Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, olha para o seu irmão e diga assim: Ele é o teu Deus. Ele é com você, por onde quer que você andar. Eu quero trazer dentro desse versículo duas palavras que o Espírito Santo compartilhou comigo. Primeira, propósito. Diga comigo, propósito. Diga para duas pessoas, propósito. Segunda, responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. Diga para duas pessoas, responsabilidade. Bote a mão no seu coração e diga bem alto para que você não possa esquecer. Diga: Deus me chamou para um propósito. Deus me escolheu para um propósito. Deus me separou para um propósito. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Essa história aqui ela é bem interessante. Enquanto o pastor estava cantando, o pastor estava trazendo essa palavra, eu ouvi bem suavemente o Espírito Santo dizer: crescimento em desenvolvimento. Eu ouvi quando ele disse bem suave: crescimento em desenvolvimento. Eu disse:
Eu disse: o que é que significa isso que você está dizendo para mim? Ele disse: esta igreja está em andamento. Está em andamento. Eu quero dizer para você que Jesus está voltando. E nós não somos um povo que pertence a essa terra. Jesus, ele disse: eu vou para o meu Pai e eu vou preparar a morada. E quando tiver tudo pronto, eu vou voltar para buscar você. Diga para alguém isso. Diga: você não é daqui. Se você não é daqui, você não é normal. Aleluia. Se você não é daqui, você é cidadão do céu e você precisa entender isso. Você precisa compreender bem isso. Essa igreja aqui não é uma igreja como a que servíamos outrora, talvez. Esse povo é um povo diferente. Esse povo é um povo diferenciado. Esse povo, ele tem um dono, e esse dono é o Pai Celestial. Quando eu olho para essa história, quando o Espírito Santo compartilhou essa palavra para que eu pudesse compartilhar com vocês nessa tarde, eu senti uma unção muito, muito, muito poderosa sendo liberada sobre mim. E aquilo que o Espírito Santo compartilha comigo, e ele me manda compartilhar com alguém, eu sei que assim como ele falou comigo, ele vai falar com você. A Bíblia diz que Deus nos chamou para um grande propósito. Vejamos aqui no livro de Gênesis a construção de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Então fez Deus o primeiro dia, e tudo que Deus fez no primeiro dia, observando Deus, viu Deus que era bom. E aí Deus começa a fazer todas as coisas. No capítulo 1, no versículo 26, ele diz: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Todas as coisas feitas, criadas, formadas e estabelecidas na terra foram feitas, criadas, formadas e estabelecidas por meio de palavra liberada. Deus falava e elas começavam a acontecer. Deus falava e a terra se movimentava. Deus falava e o tempo se movia. Deus falava e as estrelas apareciam. Mas a Bíblia diz lá em Gênesis 1, 26, que ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele desceu na terra. É interessante, Deus não fez eu e você do barro, não. Ele nos fez do pó da terra, não foi do barro. Eu observando em relação a barro, eu descobri que existe 200 tipos de barro. Somente 8 serve para fazer vaso. Olha que interessante. Eu descobri também que existe 5 tipos de vaso: de madeira, de ouro, de prata, de bronze e de barro. Você não é de madeira, não é de bronze, não é de ouro e nem de prata, você é de barro. Dá uma olhadinha para alguém e diga: você é de barro. Aleluia. Mas por que eu e você somos feitos de barro? Porque o barro, quando quebra, ainda tem jeito. Dá uma sacudida em alguém que está na direita, da esquerda, e fala assim: se você quebrar, tem jeito para você ainda. Aleluia. O que é que significa isso? Se alguém te desprezar, se porventura acontecer alguma coisa com você e você for desqualificado diante de qualquer situação, você for desonrado diante de qualquer pessoa, talvez alguém vai pegar você, ele vai jogar dentro da lata de lixo. Você pode ser um caquinho de barro, mas sabe o que é que vai acontecer? Não me esqueça que você tem um oleiro, e o oleiro é aquele que pega o barro, amassa o barro e faz do barro algo novo. É bem interessante, não sei se você já percebeu, já observou, já estudou o processo que existe no barro para fazer o vaso. É muito extraordinário. O profeta estava em uma situação e de repente Deus fala: Jeremias, desce à casa do oleiro e eu vou te mostrar e falar alguma coisa com você. E Deus começa a ministrar algumas coisas na vida dele, e Deus faz uma pergunta: Jeremias, porventura eu posso refazer esse vaso? Eita glória. Jeremias disse: eu acredito que o Senhor pode fazer assim. Claro, Jeremias, que eu posso. Claro que eu posso. Dá uma sacudida no irmão, olhando para ele, e fala assim: tem jeito para você aí. Tem jeito para você. Tem jeito para você. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, lá em Gênesis capítulo de número 1, os primeiros 5 livros da Bíblia fala sobre o Pentateuco. Aí você vai ver toda a construção. Gênesis 11 diz que esse povo falava uma só língua. Havia um povo na terra que falava um só idioma. Então eles começam a caminhar sobre a terra para conquistar a terra. E de repente eles descobrem uma planície. A Bíblia diz que eles se unificam e começam a construir uma cidade. Até aí, ótimo, maravilha. Excelente coisas
eles começaram a fazer? A construção de uma cidade, unificando-se para um propósito. A Bíblia diz que quando eles constroem a cidade, eles decidem construir uma torre. Até aí tudo bem, não vejo nada demais construir uma torre no meio de uma grande cidade. Até aí Deus disse, tudo bem, maravilha, isso é excelente, eles são inteligentes. Mas de repente Deus dá uma observada para a motivação do coração daquelas pessoas, que fez com que eles que desejassem construir a torre. Aí Deus descobriu algo. O que Deus descobriu? Deus descobriu que a motivação do coração daquelas pessoas em construir a torre era para chegar aos céus e ser maior que Deus. E a Bíblia diz que Deus disse, aqui não, maior do que eu não, porque a minha glória eu não dou a ninguém. Aleluia, a glória é minha. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 14. Todas as coisas foram criadas por Ele, as visíveis e invisíveis, que é trono, que é principado, sobre os céus e sobre a terra. Tudo foi criado por Ele, e para Ele todas as coisas subsistem, porque antes que tudo existisse, Ele já existia. Ei, Deus não dá a glória dele para ninguém. Aí Deus disse, não, me espere aí, parece-me que eu estou vendo. Deus disse, desçamos à terra. Gênesis 11, verso 5, desçamos à terra para observar o homem. Deus desceu, observando Deus o coração do homem. Deus tomou uma decisão e disse, eu vou confundi-los agora. E agora eles começam a falar em línguas diferentes, em idiomas diferentes. E agora começam a se separar, cada grupo para o seu lugar. E de repente esse povo sai da Torre de Babel e faz isso aqui. Se espalha sobre a terra. E aí se dá início a todas as nações da terra. Aí quando esse povo se espalha, Deus observando, Deus dá uma olhada lá para a terra dos caldeus. E ele observa dentro das casas, ele encontra um homem chamado Abrão. A Bíblia diz que ele tinha uma esposa chamada Sará. A palavra do Senhor declara em Gênesis 12 que Deus se revelou para Adão, dizendo, Abraão, dá uma olhadinha para alguém e diga assim, Deus por esses dias vai te chamar para um propósito. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Sai. A Bíblia diz que ele atende a voz de Deus, ele pega a sua família e vai para um lugar onde ele nem sabia onde era. Mas quando entendemos, quando discernimos a voz de Deus, quando ele fala, ele dá uma direção. A Bíblia diz que Abraão pega toda a sua linhagem, sua esposa, os seus trabalhadores, e ele entra deserto adentro e chega em um determinado lugar, ele monta acampamento. E quando ele estava dentro da sua tenda, ele ouve a voz de Deus, Abraão, sai da tenda, porque eu quero falar contigo. Ele sai, olha para o céu, ele olhou para o céu. O que é que tu estás vendo? Estou vendo estrelas, tu consegues contar essas estrelas? Não consigo. Abraão, o povo que eu vou te dar é tão numeroso, igual as estrelas do céu. E aí a Bíblia diz que esse homem começa a caminhar sobre a terra. O povo se multiplica de uma forma extraordinária. Aí após Abraão, parece que de repente levanta-se um rei faraônico, onde esse rei de uma forma poderosa começa a aprisionar aquele povo que pertencia a Deus. Entenda, todas as nações quando saíram da terra, Deus escolheu este homem, e agora quando esse homem começa a caminhar, esse povo começa a se multiplicar, e parece-me que eu estou vendo Deus dizendo, eu encontrei um povo para mim, aleluia. Eu tenho um povo sobre a terra. De todas essas nações eu tenho um povo aqui. E eu vou dar um nome a esse povo. E esse povo vai se chamar Israel. E vai ser qualificado como a menina dos meus olhos. E esse povo começa a se multiplicar de uma forma assustadora. A Bíblia diz que agora há um período em que esse faraó prende esse povo. E esse povo começa a se multiplicar. E no meio dessa multiplicação, alguém chama a atenção de faraó e diz, olha, é o seguinte, esse povo hebreu está crescendo assustadoramente. E se nós não tomarmos uma decisão, eles vão se levantar contra ti, ó faraó, e vão tomar o teu reino. E o que é que nós vamos fazer? A Bíblia diz que foi sentenciado à morte. Foi dada uma sentença de morte. Vire-se alguém para a direita, para a esquerda, estenda a mão assim na direção dela, olhe para ela como profeta e diga, toda sentença de morte contra a sua vida. Não, fale mais alto. Toda sentença de morte contra a sua vida. Diga, contra a sua casa, contra a sua linhagem, está cancelada hoje, em nome de Jesus.
A ordem saiu e a Bíblia diz que houve prantos em todas as famílias, porque todas as crianças hebreias de 2 anos abaixo foram mortos ao fio da espada. Você já imaginou o que é isso, mãe? Você ter um filho de 2 anos e de repente um soldado entra na sua casa com uma espada e corta ele pelo meio. Não foi assim, foi desta forma. E começou a haver uma lamentação. O que eu vou dizer agora é uma imaginação minha. De repente aquele soldado ou alguns soldados entram em uma casa, e nessa casa tinha sido uma casa que Deus tinha escolhido alguém para um propósito. E a Bíblia diz que quando eles vão na direção daquele menino, parece-me que eu estou vendo um anjo desce, brada e fala: aqui não, esse menino você não pode tocar, porque eu tenho um propósito na vida dele. Mas como se chamava esse menino? A Bíblia diz que esse menino se chamava Moisés. Quando a morte o visitou a primeira vez, a morte não pode tocá-lo, porque havia uma ordem determinada por Deus, dizendo: eu levantei este menino para um grande propósito na terra. Mas olha que interessante, porque Deus levantou esse menino para um propósito na terra? Resposta de oração. Mas quem estava orando? Um povo que estava escravizado, um povo que estava cansado de sofrer, um povo que entendeu que se unificasse, buscasse, havia um Deus que respondia. Então esse povo começa a pedir: Deus nos socorre, Deus nos ajuda, Deus levanta alguém para nos libertar. A Bíblia diz no Salmo 12, no verso 5: por causa da opressão dos pobres e dos necessitados, eu me levantarei agora do meu trono, diz o Senhor. Escute o que eu vou lhe dizer. Talvez você esteja em oração por algumas coisas já faz alguns anos, talvez você já está em oração faz muito tempo, mas eu quero te dizer uma coisa: o tempo pertence a Ele. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo de número 3: há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu, disse Salomão. Ele formou o tempo, criou o tempo, dividiu o tempo, estabeleceu o tempo, e Ele trabalha dentro e fora de tempo. Por quê? Isaías 43:13: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele é dono do tempo. Ei, deixa eu te falar uma coisa que já foi falada aqui nessa tarde: suas orações serão respondidas. Suas orações serão respondidas. E eu acredito piamente que vai ser essa semana. Tem gente aqui que vai ter oração respondida ainda esta semana. Eu vou ser mais ousado: será respondida ainda hoje. Serão respondidas, quem sabe, ainda hoje. Ainda hoje. A Bíblia diz que por causa desse clamor, Deus agora permite que aquela mulher seja mãe, dando a luz a um menino, e agora nasce Moisés. E é bem interessante, se você for observar de uma forma minuciosamente, você vai perceber que Deus é Deus de propósito e de estratégia, com muita responsabilidade. Durante alguns dias, a irmã de Moisés já tinha observado que a filha do faraó se banhava em um riacho, e não foi simplesmente no momento que ela decidiu fazer isso. Não. O Espírito de Deus já estava conduzindo aquela menina. O Espírito de Deus já estava trazendo estratégias para aquela menina. A Bíblia diz que aquela menina pega aquela criança, coloca dentro de um cesto, coloca dentro do riacho. A Bíblia diz que as águas levaram Moisés, e esse menino foi parar onde? Lá onde se banhava a filha de Faraó. Quando ela olha para aquela criança, a Bíblia diz que ela se encanta, pega aquela criança e leva para onde? Leva para dentro do palácio. Diga para 2 pessoas, diga: Deus sabe como trabalhar. Aleluia! Escute, Deus não trabalha na sua lógica. Você está ouvindo? Deus não trabalha na sua lógica. Por quê? Porque eu e você precisamos entender que a Bíblia diz que nós não podemos viver por vista. Você não pode viver por aquilo que você vê. Você precisa entender que você vive por aquilo que você crê. E crer está relacionado à fé. E fé está relacionado ao sobrenatural. Aos seus olhos parece que nada vai acontecer, mas os olhos de Deus, as ordens estão sendo dadas nessa tarde. Daqui a pouco vai ter milagre na sua casa, vai ter resposta na sua mão, séria, na sua vida. Deus leva um moço para o palácio, e lá no palácio Deus faz o menino usufruir de tudo que um palácio poderia oferecer. Tudo. A Bíblia diz que ele cresce em conhecimento. A Bíblia diz que ele cresce de uma forma diferenciada. Agora já adulto, a Bíblia diz que Deus traz a ele verdades. Diga comigo, verdades. Dá uma olhadinha para alguém, diga assim: nessa tarde
Anote o que eu vou lhe dizer. Olhe para ele e diga isso. Anote o que eu vou lhe dizer. Diga, tem uma cortina na sua frente chamada verdade. Diga, se prepare, verdades serão reveladas a você de uma forma poderosa como nunca foi em 2022. Você está ouvindo? Verdades serão reveladas a você. E a palavra diz em João 8,32, quando você conhece a verdade vai te libertar. Quando você conhece a verdade, o contexto de algumas questões e situações as quais você vive começam a mudar e te proporcionam vitória. A Bíblia diz que ele é notificado que ele era hebreu. Agora, sabendo ele, conhecendo quem era sua mãe, uma certa feita ele está andando no pátio do palácio, quando de repente um soldado egípcio começa a espancar um hebreu. Ele, de uma forma inexplicada, ele vai em cima daquele soldado e ele mata aquele homem. E agora aquele homem que estava no palácio, aquele homem que era chique, aquele homem que tinha um respeito, que tinha um respaldo para muitas coisas, aquele homem que servia ao faraó e era irmão, entre aspas, do seu filho, aquele homem que se destacava, aquele homem que era respeitado dentro do palácio. Acontece um problema. Agora começa a acontecer um grande problema. E qual era o problema? Ele matou um soldado egípcio, e agora ele tinha que pagar caro por isso. Então o que a Bíblia diz que Deus prepara o que para Moisés? Um escape. Deus dá um escape para Moisés. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca vai desamparar você. Quando o exército de Davi entra em Israel para tomar posse do trono, tirando Saul de lá, a Bíblia diz que é uma matança geral dentro do palácio, e muitos soldados morreram. Mas entre os soldados havia uma criança de 5 anos de idade chamada Mefibosete. A Bíblia diz que sua ama cuidava dele, sua babysitter cuidava da criança. Quando o exército de Israel vai entrando dentro do palácio e começa a haver um conflito, a Bíblia diz que aquela menina pega o menino que chamava Mefibosete, coloca nos braços e corre. E quando ela corre, a Bíblia diz que ela cai e o menino quebra os seus pés. Mas olha que interessante, vendo Deus que o menino estava no meio da guerra, no meio da morte, o que é que a Bíblia diz? Que ele prepara um escape para este menino. E ele leva o menino para onde? Para um lugar chamado Lodebar, que significa lugar de esquecimento, lugar de escassez, lugar difícil. Mas escuta, Deus levou o menino para um lugar, para esconder o menino. Deus levou o menino para Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento. Sabe o que é que Deus fez? Deus disse, eu vou tirar esse menino do anonimato, eu vou tirar esse menino de dentro do palácio e vou deixar ele no anonimato. Eu vou esconder ele, eu vou ocultar ele. No tempo oportuno eu vou trazer ele de volta para o palácio. Dá uma olhadinha para alguém, diga assim, se você está em Lodebar, lugar de esquecimento, lugar de escassez, diga, pega na mão dele, diga assim, está chegando a hora de você vir para o palácio. Dentro do palácio tem uma mesa aguardando você, dentro do palácio tem alguém que vai servir você. Bendito é o nome do Senhor. Agora escuta, detalhe, mesmo o lugar sendo lugar de esquecimento, mesmo lugar sendo lugar de escassez, Deus não levou Mefibosete para viver à mercê do lugar. Não, para onde Deus levou o menino? A história vai dizer que Mefibosete é levado para a casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A região que ele estava era uma região riquíssima. O lugar onde ele estava era um lugar bem sucedido financeiramente. O que é que significa isso? Deus não vai pegar você que pertence à linhagem real e vai jogar ao vento. Não. Diga para alguém, diga assim, em todas as dificuldades que surgir na sua vida, diga para ele, diga, Deus sempre vai te dar um escape. Sempre. A Bíblia diz que Moisés tem que sair às pressas do palácio e Deus dá um escape a ele. Mas para onde ele vai? Ele vai para a casa de um parente. Deus vai visitar o seu parente hoje. Nunca despreze o seu parente, porque um dia a casa dele pode ser refúgio para você. Nunca despreze aqueles que estão distantes de você, porque a qualquer dia ou a qualquer momento lá pode ser a única saída para você, o único caminho que naquele momento Deus pode levar você. Nunca despreze alguém,
Nunca despreze ninguém, porque às vezes quando você despreza alguém, esse alguém pode ser a porta para você entrar e receber uma grande vitória. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele vai para a casa de um parente, e lá na casa do parente, olha que coisa interessante, o cara era servido no palácio, o moço era honrado no palácio, e agora ele vai trabalhar no campo, cuidar de ovelhas. Tudo isto por causa do propósito. E o propósito veio por causa de um clamor. Dê uma olhadinha para alguém e diga assim: você sabia que a sua oração, Deus ouviu você, e na sua oração Deus colocou um propósito como resposta para você, e Ele está trabalhando nesse propósito, e a partir de hoje Ele vai fazer você entender o propósito e vai te chamar para a responsabilidade. Aleluia. A Bíblia diz que Deus começou a trabalhar na vida de Moisés de uma forma pessoal. Um dia ele vai cuidar de uma ovelha que está no monte, lá no monte, de repente Deus se revela para ele. De repente. Esse de repente está escrito em Atos capítulo de número 2. Está escrito assim: cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram distribuídas sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. A festa de Pentecoste, ela durava 50 dias. Quando os discípulos começaram a orar no cenáculo, já estava no 14º dia. Então havia 10 dias para terminar a festa de Pentecoste. Dá uma olhadinha para alguém e fala assim: em 10 dias, a partir dessa tarde, vai vir um de repente de Deus para a sua vida. Só que esse de repente não é um de repente que vai causar dor, não é um de repente que vai causar destruição, não é um de repente que vai causar problema, não. É um de repente que vai mudar a situação. É um de repente que Deus vai envolver você. É um de repente que a promessa vai se cumprir. É um de repente que os milagres vão começar a acontecer. É um de repente que as portas vão começar a abrir. É um de repente que a situação será mudada. Se prepare, porque o de repente está chegando aí. De repente Deus aparece para ele através de uma sarça. Diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu te escolhi para um propósito. Tu vai tirar o meu povo das mãos de Faraó. Como é que eu vou tirar, se Faraó está querendo me matar? O que é que você tem na mão? Eu tenho um cajado, solta ele. Ele soltou o cajado e se transformou em uma grande serpente. Ele pega na cauda da serpente, a serpente se transforma no cajado. Estenda a tua mão. A Bíblia disse: não, você não. A Bíblia diz que quando Moisés estendeu a mão, estava sã. De repente a mão dele fica leprosa. Coloca dentro do casaco. Ele colocou, tira, a mão voltou ao normal. Moisés sabia que Deus estava escolhendo ele para um grande propósito. E esse grande propósito trazia sobre si uma grande responsabilidade. Eu e você precisamos entender isso. Nós somos igreja. Nós não somos um clube de futebol. Nós somos igreja. Não somos um povo qualquer. Somos um povo que temos um Pai, que temos um Deus, e que nos chamou para um propósito nessa terra. Você entende isso? Eu quero que você entenda isso hoje. Deus chamou você para um propósito. E eu quero que você saia daqui pensando: Deus, você me chamou para um propósito. Eu quero conhecer um pouco da tua palavra, porque eu vou descobrir através da tua palavra que o maior propósito que você me chamou na terra é pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E fazei discípulo. Ide por todo mundo. Deus chamou Moisés para tirar um povo que estava sendo escravo. Agora Moisés vai, e a Bíblia diz que no decorrer dos anos esse povo é arrancado das mãos de Faraó. A Bíblia diz que esse povo agora é tirado das mãos de Faraó, e Moisés vai levar esse povo para uma terra que emanava leite e mel, um lugar próspero, um lugar bom de habitar. A história diz que Moisés traz do palácio ouro, prata, bronze, animais e tantas outras coisas. A notícia se espalha que 600 mil pessoas aproximadamente saem do palácio, saem das mãos de Faraó e começa a caminhar sobre o deserto.
Muitos das outras nações que se espalhavam sobre a terra se unificaram para vir de encontro a este povo, para saquear a riqueza que eles levavam. Muitas dessas nações se unificaram com esse propósito. Vamos destruir este povo. É um povo pequeno, existem muitos escravos, eles não são preparados para a guerra, eles não têm armamento de guerra, então vamos nos levantar contra eles, vamos nos unificar contra ele. E isto foi uma das coisas que alguém disse para Faraó, quando o coração de Faraó se enfureceu contra Moisés, e ele levantou o seu exército e perseguiu Moisés para tentar destruir com todo o povo, mas Deus não permitiu, abrindo o mar vermelho para que Moisés passasse. Após a passagem do mar vermelho, Moisés precisava se organizar no meio daquelas pessoas. Moisés precisava estar atento para todas as coisas, só que ele ainda era inexperiente. Ele não tinha uma visão ampla de como conduzir pessoas. Ele não sabia como lidar com um povo que nasceu na escravidão. Um povo que, sim, Deus, eu sei. Um povo que tinha uma mente fechada. Um povo que era escravizado. Um povo que não aprendeu o que era ser livre. Você entende isso? Então, o que é que significa? Que muitas coisas na vida daquelas pessoas teriam que ser desconstruídas para ser reconstruída de novo. A Bíblia diz que esse povo começa a dar muito trabalho para Moisés. Moisés não dava conta de conduzir esse povo só. Então, de uma forma organizada, ele começa a distribuir responsabilidades para aqueles líderes. E aí ele unifica um grupo, unifica uma equipe de obreiro, vamos dizer assim, uma equipe de obreiro, uma equipe de líderes para ajudar aquele povo. Só que o povo estava conquistando. O povo tinha que guerrear. E no meio dessas pessoas, alguns homens se destacaram. Cadê os homens aqui? Cadê os homens valentes aqui? Os homens, meu Deus, manda mais homem para essa igreja, Jesus. Manda mais varão para essa igreja. Os homens se unificam e formam um exército. E dentre esses homens estava quem? Estava Josué. Josué se aproxima de Moisés. Josué, ele adentra por uma linha que se chama obediência. Diga comigo, obediência. A palavra obediência significa ouvir, entender, respeitar e dar ouvido à voz de alguém. Você só vai entender alguma coisa se você aprender a ouvir. Dá uma olhadinha para alguém e diga assim: você está falando demais por aí. Fala isso. Fecha mais a tua boca, fala menos, escuta mais. Tiago diz que nós precisamos ser tardio no falar, porque o pecado não é o que entra, é o que sai da sua boca. Então fecha mais um pouco a boca, escuta mais. A Bíblia diz que o sábio escuta o conselho, mas o tolo rejeita. Não seja tolo, seja sábio. Deus não chamou você para estar no time dos tolos. Deus chamou você para habitar no meio dos sábios. Por quê? Porque o Espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus, habita em você, conduz você, ajuda você e te dá vitória. A Bíblia diz que no meio dessas pessoas estavam Josué. Josué tem uma qualificação de servo. Quem serve para servir sempre será servido. A Bíblia diz que ele começa agora a obedecer às ordens de Moisés. Ele prepara uma guarnição e a história diz que aonde Moisés vai, ele faz a guarnição de Moisés. Moisés vai para o monte, ele monta guarda embaixo do monte para que ninguém suba para fazer mal a Moisés. Moisés começa a ser conhecido em toda a terra, nos 4 cantos da terra. Muitos exércitos vieram para tentar saquear aquilo que pertencia ao povo de Deus. E a notícia se espalhou: Deus tem um povo na terra. Aleluia! Deus tem um povo na terra. Diga para 2 pessoas, diga assim: você faz parte deste povo que pertence a Deus. Olha aqui, quando você entender isso, você vai perceber que na adversidade Ele dá vitória, que na crise Ele faz prosperar, que na morte Ele gera vida, que a porta está fechada, Ele abençoa com porta aberta, ou também com a porta fechada, porque Ele é absoluto. Agora Josué está sendo conduzido por Moisés. 600.000 pessoas aproximadamente. Pois não, o povo agora está se aproximando da terra prometida. Chega em um determinado lugar. A história diz que era um monte. Deus chama Moisés para lá. E a Bíblia diz que Moisés subiu, mas não voltou mais. Não voltou mais.
A Bíblia diz que Deus recolheu Moisés, escondeu Moisés, ocultou Moisés. Moisés não foi morto, foi arrebatado. Está escondido como eterno para um grande propósito no dia do arrebatamento. Aleluia, aleluia. Mas e agora? E agora? O povo estava ali, o povo pertencia a Deus. Deus precisava fazer alguma coisa. Deus tinha uma promessa para um povo, que esse povo iria herdar a terra. Aleluia. Então Deus precisava se movimentar para fazer alguma coisa. No meio do povo, Deus escolhe Josué. Josué não foi escolhido por uma comissão, não. Josué não foi apontado por alguém. Oh Deus, esse cara aqui vai assumir o lugar de Moisés, porque ele sempre fez o que Moisés quis. Não. Foi o próprio Deus que fez isso. Olha o que é que Deus fala para Josué no capítulo de número 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto, tu pois, pega este povo e passa para o Jordão, glória. Leva esse povo para o lugar que eu prometi a dar. Vai haver multiplicação aqui, viu, pastor? Vai haver uma multidão muito grande, viu? Da Leviosárgia, Samutiples, Rami Profai. Eu estou vendo um grande rolo desenrolando na sua frente. Na sua frente. Eu estou vendo um ser do lado deste rolo. Ele toca no rolo, o rolo desenrola. Ele toca no rolo, o rolo desenrola. Ele toca no rolo, o rolo desenrola. E Deus está dizendo: crescimento. Jesus, eu não vou dar conta. Deus diz: vai. Deus chamou Josué para essa responsabilidade. Mas o que eu acho tremendo de Deus, de uma forma bem organizada, porque todo o planejamento de Deus existe início, meio e fim. Deus não faz nada de uma forma aleatória. Você não está aqui por um mero convite, não. Você não está aqui por acaso, não. Deus trouxe você hoje à tarde aqui para lhe dar uma direção de algumas coisas que você está precisando que Ele dê, para que de fato aquilo que você espera venha acontecer. A Bíblia diz que Deus chama esse moço e fala assim: Josué, vem cá, servidor de Moisés, vem cá, meu servo Moisés é morto, tu pois agora, pega este povo e passa o Jordão para a terra que eu prometi a dar aos filhos de Israel. Versículo 4, ou versículo 3, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou te dar como eu prometi a Moisés. Deus não vai chamar você sem te dar um respaldo. Deus não vai chamar você sem te dar uma segurança. Deus não vai escolher você para um propósito e vai deixar você desarmado para você ser morto na esquina. Não, Deus não faz isso. Olha o que é que Deus disse para Josué: todo lugar que você pisar, eu vou te dar. Olha que unção de conquista poderosa sobre esse moço. Onde você pisar, Deus está dizendo: onde você pisar, eu vou dar a você. Eu vou dar a você. Aí no versículo 4 aqui, deixa eu correr por causa do tempo. No versículo 4 ele diz assim, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso limite. Olha como Deus é organizado. Existem coisas na sua e na minha vida que tem que ter limite, senão você extrapola. Aleluia. Quando Deus chama alguém para um propósito, Ele chama alguém de uma forma bem especial. Ele dá a diretriz de tudo que você e eu precisamos fazer. O problema é que você é teimoso. O problema é que você não gosta de ouvir. O problema é que você não gosta de ser corrigido quando é necessário ser corrigido. O problema é que você quer fazer as coisas de uma forma solta. Não é assim. Nós temos um Pai. Nós temos um Deus. Nós pertencemos a Ele. Nós somos chamados para fazer a vontade dEle. Nós somos escolhidos por Ele. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei e vos ordenei para que você vá e dê fruto, para que o seu fruto permaneça em mim. E tudo quanto você pedir ao meu Pai em meu nome, Ele vai te dar. Ele nos chamou para um propósito, entenda isso. Ele nos escolheu para algo na terra. Josué foi para levar o povo. Aleluia. E agora ele está dando uma condição àquele moço,
para que Ele conduza o povo que é dele. Pastor Vinícius, tudo o que você precisar para esse ministério, diz Deus, chegará nas suas mãos. Porque esse ministério nasceu no coração de Deus e veio para o seu. Esse povo é dele, pertence a ele. Aleluia. Agora, olha que interessante. Deus agora vai se revelar para Josué. O que Deus vai falar para Josué? Existem coisas que Deus precisa falar conosco para que a gente tenha convicção que a coisa vai dar certo, sim ou não? Olha o que ele diz no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém. Você já imaginou, já parou para pensar nesse versículo? Isso aqui é muito forte e muito poderoso. Ele está dizendo, olha, ninguém vai te resistir, aleluia. Vão tentar contra você, mas não vão vencer. Vão tentar te matar, mas não vão matar. Vão se levantar, mas não vai adiantar nada. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha o respaldo que Deus vai dar a esse moço. Assim como eu fui com Moisés. Números diz que Deus falava com Moisés cara a cara. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Não vou te deixar. Não vou te desamparar. Uma das coisas mais difíceis para um ser humano é a rejeição. Quando você é rejeitado, quando você se sinta rejeitado, é uma coisa... Por mais que a gente queira expressar, a gente não dá conta de expressar. O sentimento é uma coisa muito horrível. Então Deus está dizendo, eu não vou te deixar, não vou te desamparar. No versículo 6, seja forte. Dá uma sacudida em alguém aí para ver se ele acorda. Dá uma sacudida nele. Mas balança ele com força mesmo. Fala assim, deixa ele ser frouxo, irmão. Essa luta aí não vai te vencer. Essa crise não vai te vencer. Ei, o que você está passando é só um momento. Daqui a pouco vai passar. Essa crise vai acabar. Essa lamentação vai cessar. Ei, lembre-se do que diz o Salmo 30, no verso 5. O teu choro pode durar uma noite, mas a tua alegria virá pela manhã. Ela virá pela manhã. Esforça-te, tem bom ânimo. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não queira que o anjo desça do céu para fazer uma coisa que você pode fazer. Não queira que Deus lhe responda algumas coisas, sabendo você já o que você precisa fazer. Aleluia. Hoje de manhã eu atendi uma ligação. E a pessoa dizia, eu queria que você orasse por mim. Eu disse, você quer que ore por quê? Qual é o motivo? Não, é porque eu estou num relacionamento, eu vou casar, e o moço é assim. Deixa eu te falar uma coisa, não espera Deus falar por isso. Relacionamento é uma questão de escolha. Tu será amanhã o que tu decidir ser hoje. As tuas escolhas de hoje vai definir quem tu será amanhã. A escolha é tua, não coloca Deus numa coisa em que você tem que tomar decisão. Tem muitos relacionamentos aí que as pessoas estão colocando culpa no diabo, porque está dando tudo errado. Mas sabe por que está dando tudo errado? Porque você escolheu a pessoa errada. Sabe por que você escolheu a pessoa errada? Porque você não orou antes, você não consultou antes, você não perguntou antes, simplesmente você se jogou. E você, como é cabeça dura, você tinha que ser do jeito que você queria, tinha que ser do seu jeito. Você não obedeceu o seu pai, você não obedeceu a sua mãe, você não obedeceu a liderança espiritual que estava sobre você. Minha filha, guarda mais um pouquinho, que comunhão tem as trevas com a luz. O que é que você vai fazer se relacionando com um homem que não é crente, com um homem que não serve a Deus, com um homem que serve ao diabo? O que é que você vai fazer com alguém que está nesse nível? Não! Não! As pessoas ficam querendo colocar o diabo onde o diabo não existe. Você entende isso? Existem muitas pessoas que estão sofrendo consequências de escolhas erradas que fizeram lá atrás. Mas o que é que eu tenho que fazer agora? Faz o caminho de volta. Quando Elimeleque pega Noemi lá em Ruth, capítulo de número 1, no ano em que os juízes julgavam a terra, houve fome sobre a terra. Elimeleque, de uma forma irresponsável, pega a sua família e vai morar no meio dos moabitas. Havia uma maldição sobre os moabitas. E onde você está aqui tem maldição, o que é que acontece? Existe perca, existe dor, existe dano. Lá ela perdeu Elimeleque, lá ela perdeu Milion e Quilion, mas lá ela encontrou Ruth, que fez uma escolha.
Ela chamou Ruth e Orfa e disse: minha filha, é o seguinte, eu já sou idosa, não tenho como gerar mais filhos. Eu recebi uma notícia de que a crise de Belém passou e eu estou voltando para lá. Belém no original significa terra do pão, lugar de fartura, lugar de prosperidade. Eu vou fazer o caminho de volta. Casa-se de novo, procure um homem para casar-se novamente. A Bíblia diz que Orfa decidiu voltar, mas Ruth não. Ruth tomou uma decisão, e essa decisão ela fez uma escolha. Capítulo 1, versículo 16: não insista para que eu te deixe, porque onde tu for, irei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde tu pousares, eu pousarei, onde tu morreres, eu morrerei também. Onde tu for ser sepultada, eu serei. Somente a morte vai nos separar. A escolha daquela mulher mudou o contexto da sua vida. Por quê? Porque ela vai para Belém, casa-se com um homem chamado Boaz, que no original significa Senhor de todas as terras. Ele casa-se com Ruth, nasce um filho que se chama Obed. Obed cresce, casa-se, nasce um filho que se chama Jessé. Jessé cresce, casa-se, e nasce um filho que se chama Davi. Davi cresce, casa-se, da linhagem de Davi veio Jesus, e de Jesus eu e você estamos aqui. As suas escolhas de hoje, sim, Deus, eu sei. As suas escolhas de hoje precisam ser escolhas inteligentes. Diga para alguém, olhe para ele, por favor, olhe para ele e diga assim: eu sei que você é inteligente. Diga para ele, vai dar certo. Só tenha mais um pouquinho de calma. Não se apavore, não se desespere. Se segure aí, se segure aí. Aleluia. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, não pasme nem te espante, porque eu serei com você. Agora Deus vai falar algo para Josué, e vai dar a ele, sabe o que? Uma condição para ele se tornar vencedor. Deus nos chamou para um propósito, e dentro desse propósito nós temos responsabilidade. Mas dentro dessas responsabilidades nós precisamos entender que o que vai prevalecer na sua vida é a vontade do Pai. E a vontade do Pai está aqui. E a vontade do Pai, ela é perfeita, ela é agradável para a sua vida. Olha o segredo de Josué no versículo de número 8. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Para quê? Para ter o cuidado de fazer tudo conforme na minha lei está escrito. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e você será bem sucedido por onde quer que você andar. Moça, você quer escolher um perfil de um homem para casar-se? Aleluia. Procure na Bíblia que você vai encontrar. Varão, você quer um perfil de uma mulher para casar? Procure na Bíblia que você vai encontrar. Ei, você quer abrir uma empresa? Procure na Bíblia que você vai aprender com Jó sobre administração. Aleluia. Ei, você quer ter bons relacionamentos? Procure na Bíblia que você vai descobrir que Davi, mesmo ele estando embaixo de uma sentença de morte, ele não colocou a vida de ninguém em risco. Aleluia. Você quer aprender sobre graça? Você quer aprender sobre amor? Você quer aprender sobre perdão? Você quer saber como conduzir um pouco a sua vida? Procura aqui. Não aparte da sua boca. A Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio, mas o coração não pode estar cheio se primeiro não vier. Você entende isso? Aleluia. Aleluia. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para você ter o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Então ele fará prosperar os teus caminhos e prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, seja forte. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Deus fala conosco, Deus tem um respaldo atrás. Todas as ordenanças que Deus manda para mim e para você, como foi falado aqui através do pastor, tem um respaldo da palavra atrás. Se não tiver a palavra atrás que vai te dar segurança, e a palavra sempre vai te dar uma direção para o propósito, a palavra sempre vai te levar para a vontade de Deus, a palavra sempre vai te levar. O rei não gostava de ouvir Jeremias, mas sempre que ele quebrava a cara diante daquilo que Jeremias falava, ele voltava e procurava o profeta. Aleluia. Sempre. Então Deus está dando uma condição a Josué: não aparte da sua boca o livro desta lei. Não aparte, não aparte.
E no versículo 9, para a gente encerrar, ele diz: não te mandei eu, seja forte e corajoso. Fique de pé. Na hora do louvor, eu vi quando um ser desceu do seu lado. E ele tocava em todo o seu lado direito. Ele tocava em todo o seu lado direito. E é interessante que essa região aqui sua abriu. E Deus mostrou o seu coração. Deus mostrou as artérias do seu coração. Eu disse: Deus, o que esse ser está fazendo do lado dela? Ele disse: diga para ela que hoje eu estou dando um livramento de um AVC. Diga para ela que hoje eu estou dando saúde para ela. Diga para ela que os propósitos que ela está fazendo diante de mim, em poucos dias começaria a trazer as respostas que ela precisa. Diosete capta faça rami oplesai. Na multiqueplace remibdo fe auia. Ele está dizendo: não tenha medo, porque eu estou sustentando as suas mãos. Daí a samatuti plesse, rami proval, itergia, lamuti presse. Em 7 dias o meu anjo descerá com um decreto, e um edito será estabelecido em teu favor. Na monte, Blassau e Tetio, Sargia, Rauia profasso camonte plese. Vou te levar nastamante oplesse, Rami profai. Em Recife, vou estabelecer algo lá na casa de uma família relacionado à tua vida. Rauia chatuti prese, Kaui profá, la comenisiato ti prosai. Uma grande espada eu já coloquei na tua mão e te digo: te prepara, vou começar a movimentar essa espada com uma força inesperada por ti. Remete que a torre pra. Pessoas serão curadas através das tuas mãos, pessoas serão libertas através do teu toque. Radavia chato, remi, brazolte place, remi provai. Estou eu carimbando o teu passaporte, uma viagem para fora desta nação tu fará. Lamute plese, rami prosal e terremi. E em Israel também eu vou te levar. Labravia chaio terremi prosai. E um homem nessa tarde eu estou visitando, dando uma ordem em teu favor, e grande vai ser a surpresa, porque na tua mão hoje eu coloco essa vitória. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Na hora em que você estava aqui sentada, eu vi quando uma mão pousou sobre sua cabeça. Você. Eu vi quando uma mão pousou sobre a sua cabeça. Na hora eu até achei que era alguém que estava te abraçando, mas quando eu olhei não vi ninguém. Eu disse: Deus, o que é isso? Deus disse: é a minha mão que está sobre ela. Na sua família, Deus vai dar uma ordem, e essa ordem é uma ordem de vitória. Deus manda dizer que os seus olhos vai contemplar muitas coisas que você tem pedido a Deus no meio da sua família. Deus diz: 2022 é um ano profético, é um ano de mudança, é um ano de cumprimento de coisas que eu vou estabelecer na tua linhagem, na tua família, e a minha salvação se estabelecerá entre os teus, e tu saberás que assim falei. Camultiplesse, Rami Assargia. Bote a mão no coração dela. Remultiple e Assaui. Daramante coplef assau e terrimi. Saúde eu sou para o teu corpo, vida eu sou para ti. Remitel e assai la comenizia ramultiplef assatu rimi sorriavatu rimi. E eu sou Deus que vou fazer muito além daquilo que tu estás esperando, diz o Senhor. Você pode cantar aqui? Alguém pode cantar um louvor? Tem alguém por nome de Isabel aqui? Isabel. Tem alguém por nome de Isabel? Vem cá, Isabel. Acabei de ouvir seu nome aqui. Fique do lado da Isabel, pastora. Você sabe o que é uma sinuca?
Uma sinuca. Sabe o que é uma sinuca? Eu estou vendo uma sinuca na sua frente, com várias bolas coloridas. E essas bolas estão numeradas até 100. Que interessante. E estou vendo uma mão separando. E eu estou vendo especificamente o número 36. 36. Lazihamiti kefa hasau e ple. Kamuti pref nazatur. Zdeli ostak mitio pletsafahami profau e tergia. Em 36 dias, Deus vai dar uma ordem em seu favor, relacionado à sua família. Lamuti plef, hamiti osargia. 36 dias dá 1 mês e 6 dias, não é assim? 1 mês e 7 dias. Não sei o que você está passando, não sei o que você está precisando, mas uma coisa eu posso lhe garantir: Deus está trabalhando em seu favor. Deus está agindo no silêncio em 2 causas que você tem colocado diante dele. E ele diz assim: não te desespera, não te preocupa, porque a resposta vai chegar. Os teus olhos irão ver uma porta dentro de uma porta. Eu vou abrir e na tua mão eu vou colocar essa vitória. Lamitiosé, Hamuti proface, Teu e pros. Te chamei pelo nome para tu saber que eu te conheço, que eu conheço a tua história, que eu sei quem tu és e sei o que tu estás vivendo. Na multipresse, Hamida plafa, suiotermi, e uma grande luta que tu tens enfrentado. Piti romitati saria. Estou eu fazendo cessar essa luta, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Hamutiplesse, Rami profai. Põe a mão na costa dela, porque eu estou vendo uma forte dor nas costas. Remutia, fecha os seus olhos. Lebrevazato te opressai. Kamuti plossar, Remi profá. Deus te recebe cura no teu corpo físico, nos teus pulmões nesta tarde. Remutiplesse, Tahawipro. Recebe cura nos teus ossos. Adurababa, Suribikom derrami. Hawite, Priaça. Diz o Senhor. Cante. Atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vida. O homem que teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? Se calar. Cante no momento. No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos puderam. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. O hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. E você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar nesse homem, que ele tem poder. Se passares pelo não vai te queimar. Turababasudi, Plemitium Serra. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se
vez. Toda vez. Chame. É nas horas. Pode chamar. Pegue nas duas mãos dessa moça atrás. Pegue nas duas mãos dela. Do outro lado. Deus está dizendo, como um pai pega na mão de uma filha, eu estou pegando nas tuas mãos nessa tarde, para te dizer a direção que tu precisa, eu vou te dar. Não haverá dúvida, porque eu estou tirando de ti nessa tarde todo medo, toda incerteza. Estou eu abrindo um caminho para tu passar. E neste caminho coisas grandes eu vou estabelecer na tua vida, por causa do meu grande propósito que eu tenho contigo. Tu lembra do sonho que eu te dei há um tempo atrás? Eu sou Deus que ajo, eu sou Deus que faço, eu sou Deus que visito, eu sou Deus que trabalho em favor daqueles que me esperam. E tu tens esperado em mim algo, e a minha resposta está se aproximando. É chegado os dias de uma grande vitória, e tu saberá que hoje eu, o Senhor, assim falei contigo. Turamante serra para passar. Eu quero que você pegue na mão de alguém e comece a orar com ele, por favor. Comece a orar com ele, comece a orar com ele. Levanta um clamor pela vida dele, levanta um clamor pela vida dele. Deramantios terra para passar, ramantio plefassar, a tutti provassa corremi prosa, lamantio xergia, a darabava surimi conderá, a turimi conderá, lamantios terra me profa. Pai, comece a liberar a tua vitória sobre essa igreja, comece a liberar a tua vitória sobre o teu filho, sobre a tua filha. Vai fortalecendo ela agora, vai fortalecendo ele agora, vai trazendo sobre ele, ó Deus, a tua graça, vai trazendo sobre ele a tua direção, a tua resposta.